Na atualidade, nós podemos deparar com uma crescente desvalorização das mulheres nas letras de canções brasileiras, o que se deve ao papel que a figura feminina ocupa na vida familiar, na organização social e atualmente nos universos de trabalho e da política, assim como nas representações sociais. Nessa sociedade, é perceptível que o tratamento dispensado à mulher a coloca nos lugares, ora, de que o homem, dado ao fato, ainda é sujeito socialmente e culturalmente imposto como superior. A mulher é vista como uma parte sensível nas relações homem e mulher, mas sabemos que isto é apenas uma ideia mascarada que alimenta a denominação masculina, pois, além de desempenhar tarefas domésticas, também desempenha tarefas fora de casa para ajudar nas despesas familiares, podemos dizer assim. A defensora pública do município de Rosário Oeste falou sobre a violência contra a mulher. Existem várias práticas de violência contra a mulher e uma delas é a violência simbólica, que vem se tornando uma preocupação para a classe feminina que luta pelo direito de igualdade. A violência simbólica é uma das formas de violência, previstas na própria Lei Maria da Penha. Essa violência, acho muito importante você ter abordado especificamente esse tema, porque ela é mais aceita no nosso meio. Se entende que alguma piada, alguma cantada na rua ou algumas situações que perpetuem a objetificação da mulher, perpetuem o olhar da mulher como objeto, não é uma violência propriamente, mas é. Então, é esse tipo de violência que é a simbólica, aquelas que a gente precisa, sim, lançar a luz para ter com mais clareza esses contornos e evitá-las. Mas, em regra, para ficar bem mais didático, são as violências por meio de piada, por meio de brincadeirinhas, muitas vezes entendidas como brincadeirinhas, mas que acabam perpetuando e reproduzindo um estereótipo. A diferença, mulher, homem. Mulher, normalmente, é um padrão doméstico, dona de casa, só serve para determinados assuntos e dividindo, o que mulher pode fazer, o que homem pode fazer. Essas brincadeirinhas e piadas que reproduzem esse tipo de estereótipo são as violências simbólicas e acabam amparando e dando força para as outras violências, como a física, por exemplo. Qual a diferença do elogio para o ato violento, já que para uns a violência simbólica não passa de um simples elogio? Eu acho que a gente pode conversar sobre esse assunto. Ele é muito complexo, então não me sinto autorizada a dizer isso é assédio, isso é elogio. Mas é muito importante que a imprensa e que a sociedade comece a discutir. A gente tem que ter uma noção maior do que as brincadeiras ou piadinhas representam para as mulheres, de forma geral. Isso, nesse sentido, é interessante. Uma campanha, tem várias, tem a Chega de Fio-Fio, tem a hashtag Meu Primeiro Assédio, tem campanhas da ONU que maiores como a Eles por Elas, que tem dentro da campanha maior várias outras publicidades visando a diminuição e a redução da violência de gênero. Nessa Chega de Fio-Fio, por exemplo, foi feito um levantamento entre as mulheres e 98% delas falaram que receberam cantadas na rua, 64% no transporte público, 33% no trabalho, 77% na balada, 80% em lugares públicos, como shoppings, parques, cinemas. E olha o interessante, quando se perguntou, você acha que ouvir cantada é algo legal? 83% responderam que não. Também perguntaram para as mulheres, você já deixou de fazer alguma coisa com medo do assédio? Como, por exemplo, ir a algum lugar, passar na frente de uma obra, sair a pé? E 81% das mulheres responderam que sim.
Já deixaram, por exemplo, de passar naquela rua ou pegar um caminho às vezes mais distante, porque ali vai ter um grupo masculino e para evitar esse tipo de constrangimento. Com certeza, para vocês homens, isso é um mundo diferente. Nossa, eu nunca deixei me sentir limitado no meu direito de ir e vir porque tinha uma mulher ali na rua. Para as mulheres também foi perguntado: você já trocou de roupa pensando no lugar que você ia por medo de assédio? E 90% responderam que sim. Então, na verdade, a gente não tem realmente respostas prontas. Isso é assédio, é violência, isso é elogio, é brincadeira. A gente tem, na verdade, umas estatísticas que demonstram que para as mulheres isso é constrangedor. E nesse aspecto limita o nosso direito, a nossa personalidade, e sim é violação de direitos humanos, portanto. Toda a sociedade ela tem que ser boa para todos. E somos metade, pelo menos. As mulheres são metade, pelo menos. Então, um lugar que a gente vive tem que ser bom e permitir o desenvolvimento de todos os gêneros. Por isso que a gente precisa muito refletir sobre essa violência simbólica. Ela vem hoje muito arraigada com as informações da mídia. Então a gente precisa ver como as nossas meninas e como as nossas adolescentes, como as nossas crianças, nossas adolescentes estão sendo bombardeadas por estereótipos. E aí a gente chega num momento que vê situações que a gente entende normais, simplesmente por expressões básicas assim. Sempre foi assim. E não sempre foi assim. É cultural, é de um momento patriarcal, vem de muito, muito, muito tempo. E é sedimentado não só na nossa instituição familiar, mas nas instituições também formais. A ciência perpetuou esse tipo de pensamento machista. A igreja, a sociedade como um todo. Então não é culpa de um ou de outro, senão seria mais fácil resolver. Na verdade está em todos esses campos. Também já me questionaram uma vez: não, mas mulher não tem interesse por matemática, normalmente não gosta de áreas de ciências mais exatas. Será? Sempre que tiver essa ideia mais intuitiva, assim, sempre foi assim, vamos questionar, vamos perguntar, porque muitas vezes foi o reforço. O reforço é sempre negativo. A menina desde pequenininha: para de mexer com isso não é coisa de menina. Ó, o martelo, dá pro seu irmão, né? E o contrário também. Menino, não segura seu irmão mais novo, dá pra sua irmã. Enquanto a mãe tá lavando louça, quem que tá cuidando do irmãozinho mais novo? A menina, não é o menino. Então, será que sempre foi assim? É uma falta de interesse genuína da pessoa? Ou é porque nossa sociedade não está estimulando igualmente? Existe um trabalho em relação à conscientização desse assunto? Existem vários, todas essas campanhas, né? A ONU tem trabalhos sensacionais e tem muitas campanhas nas redes sociais, inclusive. Eu cheguei de mencionar outras vezes a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é a ODM, onde está a diminuição das desigualdades de gênero. Então, quando se define mundialmente e internacionalmente que isso é importante, várias ações vão se multiplicando. No nosso país temos várias campanhas, como eu já disse, aqui no nosso município, por exemplo, atitudes como iniciativas como a sua, de abordarmos o assunto, vamos discutir, vamos conversar e sempre pensar: isso é legal? Isso sempre foi assim mesmo? Eu posso dar um outro exemplo a respeito da pergunta. Isso sempre foi assim? Que ultimamente eu vi um outro exemplo a respeito da cor. É tão comum pra gente hoje pensar que o cor de rosa é o quê? Menina. E o azul é o quê? Para menino. Isso é tão comum que a gente pensa sempre foi assim. Menino usa rosa, menino usa azul. Mas não sempre foi assim. Há muito pouco tempo, aliás, atrás, a cor azul, pela harmonia, paz, serenidade, foi atribuída à mulher. E o vermelho, porque representava sangue, poder, era para os homens. Então você vê imagens de imperadores vestindo vermelho,
que da onde tiram o rosa, né? Vem a ideia do rosa. E o azul era para a mulher. Então, assim, o que a gente acha hoje normal e essas violências simbólicas que as pessoas dão menos valor e a gente ainda está definindo esses contornos, elas não necessariamente sempre são assim. A gente tem que pensar em iniciativas como a sua, de trazer para a mídia esse outro lado, esse outro enfoque, e chamar a sociedade para conversar, é um dos pontos interessantes e um dos exemplos de projetos que tentam e trabalham a diminuição da violência de gênero. Estudar a violência é algo muito complexo. Sem dúvida, ela se manifesta de várias maneiras e advém de muitos fatores. Ela sempre existiu na sociedade e nos últimos anos vem aumentando, principalmente no que diz respeito ao sexo feminino. As imagens são de Kaique Rafael, Paulo Linhares para a TV Rosário.